Na hora em que eu deveria estar caminhando para o altar, meu próprio filho me encurralava contra a parede com uma barra de ferro gelada no pescoço. Ou você desiste desse casamento, ou enterro vocês dois hoje, ele gritava. O vestido branco que eu usava quase virou minha mortalha. Boa tarde, meus queridos. Que bênção poder conversar com vocês hoje. Me chamo Idalina Florentina das Graças. Tenho 72 anos bem vividos e moro aqui nessa cidadezinha pacata de Venturosa, no interior de Pernambuco. Nasci aqui mesmo, nesse cantinho do agreste pernambucano, e depois de muitas voltas pela vida, acabei voltando para fincar raiz de vez onde tudo começou. Hoje, meu maior prazer é passar as tardes na varanda da minha casinha, observando as pessoas que passam, tentando adivinhar suas histórias. Montei um cantinho especial ali, com uma cadeira de balanço que era da minha mãe, e é de lá que vejo o mundo passar. A vista dá para o centrinho da cidade, onde posso acompanhar o movimento da praça e cumprimentar os conhecidos que passam. Sempre tenho um cafezinho coado na hora e biscoitos de nata caseiros para quem aparecer. Sabe, eu sempre tive esse dom de entender as pessoas só de olhar para elas. É como se eu pudesse ler o que não está dito, sabe? Às vezes, alguém passa sorrindo, mas eu consigo ver a tristeza escondida nos olhos. Outras vezes, vejo um casal brigando na praça e já sei que vão fazer as pazes antes de chegar em casa. Acho que foi depois de tudo que passei na vida que desenvolvi essa sensibilidade. À noitinha, gosto de assistir meus filmes antigos. Tenho uma coleção de DVDs que meus netos vivem dizendo que é coisa do passado, mas para mim, cada filme desses guarda um pedacinho da vida. Gosto especialmente dos romances e dramas que mostram como as relações humanas são complicadas. Talvez porque minha própria vida daria um filme e tanto, não é mesmo? Minha casa é meu maior orgulho. Pequena, mas impecável, com cada coisinha no seu lugar. As paredes são pintadas de azul claro, cor que acalma a alma, e tenho vasinhos de plantas por toda parte. Diz que é mania de velha, mas eu gosto de ver as coisas vivas ao meu redor. Cada cantinho tem um toque especial. As cortinas que eu mesma costurei, os retratos de família em porta-retratos antigos, a coleção de santos na estante. Manter tudo em ordem me dá uma sensação de que, pelo menos aqui, posso controlar as coisas. E vocês, meus queridos e minhas queridas, que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me vendo? E em que horinha do dia encontraram essa vovó aqui falando? Estão tomando um cafezinho de manhã, um chazinho depois do almoço, ou já estão de pijama se preparando para dormir? Eu fico imaginando vocês do outro lado, como se fossem visitas na minha varanda, e isso me aquece o coração. Me conta, viu? Quero conhecer cada um que tira um tempinho para ouvir essa véia aqui. Hoje, eu queria dividir com vocês uma história que carrego há muitos anos. Uma história sobre escolhas, sobre confiar nas pessoas erradas e sobre como, às vezes, a salvação vem das mãos de quem menos esperamos. Não é fácil falar disso, mesmo depois de tanto tempo, mas talvez minha experiência possa ajudar alguém que esteja passando por algo parecido. Tudo começou quando eu fiquei viúva, ainda com um filho pequeno para criar. E anos depois, quando já estava com meus cabelos grisalhos, pensei ter encontrado uma segunda chance para o amor. Nasci aqui em Venturosa, num dia de feira, como dizia minha mãe, Severina Josefina das Graças. Uma mulher forte, dessas que acordava antes do sol e dormia depois de todos na casa. Papai se chamava Oriosvaldo Feitosa das Graças, um homem de poucas palavras, mas muitos gestos de carinho. Ele trabalhava na roça, tinha um pedacinho de terra onde plantava feijão, milho e macaxeira. Às vezes, quando a chuva era boa, conseguíamos até vender um pouco na feira da cidade. Nossa casa era simples, de taipa e telhado de barro, no finalzinho da Rua das Flores. Tinha só 2 quartos pequenos, um para meus pais e outro onde dormíamos nós, os 5 filhos. Eu era a do meio, com 2 irmãs mais velhas, Marinete e Josefa, e 2 irmãos mais novos, Claudionor e Arlindo. Ah, como sinto saudade deles! Hoje só resta eu e Arlindo, que mora em Garanhuns e vem me visitar nas festas de fim de ano.
O chão era de terra batida, que mamãe varria todos os dias com uma vassoura de palha que ela mesma fazia. Na cozinha, um fogão a lenha que ficava aceso o dia todo e um filtro de barro que deixava da água fresquinha mesmo nos dias mais quentes do sertão. O banheiro? Era uma casinha de madeira no quintal, coitada de mamãe que tinha que carregar água do poço para tudo. Minha infância foi simples, mas rica de afeto e ensinamentos. Acordávamos cedinho com o cantar do galo. Mamãe já estava de pé, preparando o café. Um cuscuz de milho com leite, quando tinha, ou com manteiga de garrafa quando as coisas estavam melhores. Depois do café, as meninas ajudavam nos afazeres da casa, enquanto os meninos iam com papai para a roça. Eu adorava quando me mandavam buscar água no cacimbão. Era longe, mas no caminho encontrava minhas amigas, Djanira, Marinês e Quitéria. Íamos conversando, com latas d'água na cabeça, equilibrando como verdadeiras artistas. Falávamos sobre os meninos da escola, sobre as histórias que a professora contava e sonhávamos com o dia em que iríamos conhecer a capital, Recife, que para nós parecia um lugar encantado. Na escola, estudávamos numa sala só, com crianças de várias idades juntas. A professora, Dona Lindalva, era severa, mas justa. Lembro que ela ficava especialmente brava quando chegávamos atrasados por causa da distância. O conhecimento não espera por ninguém, ela dizia. Foi ela quem me ensinou as primeiras letras e me incentivou a continuar estudando, mesmo quando papai achava que menina não precisava de muito estudo. As brincadeiras daquela época eram simples. Peão, bila, que vocês chamam de bolinha de gude. Amarelinha, esconde-esconde no quintal cheio de árvores frutíferas. Tinha um pé de goiaba que era meu esconderijo preferido. Eu subia lá em cima e ficava quietinha, comendo as frutas enquanto os outros me procuravam. À noite, sentávamos na calçada para ouvir as histórias que os mais velhos contavam. Casos de assombração, do lobisomem que diziam aparecer nas noites de lua cheia, da comadre Fulozinha que protegia as matas. A vida era dura, mas a gente não percebia tanto porque era assim para todo mundo. Nas épocas de seca, passávamos dificuldade. Papai tinha que ir trabalhar em terras mais distantes, às vezes ficava semanas fora. Mamãe chorava escondido, mas na nossa frente sempre mantinha a força. Deus é bom e não desampara seus filhos, ela repetia como um mantra. Foi nessa época que eu comecei a desenvolver esse jeito de observar as pessoas. Criança presta atenção em tudo, não é? Eu via quando mamãe disfarçava a tristeza, notava quando papai voltava cansado demais até para conversar. Percebia os olhares entre os adultos quando acontecia alguma coisa ruim na vizinhança. Acho que foi assim que aprendi a ler nos olhos das pessoas o que a boca não dizia. Aos 12 anos, conheci Aureliano, um menino novo que chegou na escola. Era filho de um comerciante que veio de Caruaru tentar a sorte em Venturosa. Um menino diferente, de olhar doce e jeito educado. As outras meninas cochichavam, mas eu ficava calada, só observando. Um dia, ele me ofereceu um pedaço do bolo que trazia na marmita. Foi o começo de uma amizade que, anos depois, se transformaria em algo mais. Naquele tempo, já sonhava em ser professora como Dona Lindalva. Queria ensinar as crianças, mostrar para elas que existia um mundo maior além daquelas terras secas. Mamãe me apoiava no que podia. Às escondidas de papai, ela guardava uns trocados para comprar caderno e lápis para mim. Minha filha vai ser alguém na vida, ela dizia para a comadre dela. As festas da cidade eram os momentos mais esperados do ano. A festa de São João, com a fogueira alta, o forró tocando a noite toda e as comidas típicas, pamonha, canjica, milho assado. E a festa da padroeira, Nossa Senhora das Graças, em novembro, quando o pessoal de todas as cidades vizinhas vinha e a pracinha ficava cheia. Era quando víamos roupas diferentes, penteados novos e sonhávamos com uma vida menos dura. Quando completei 15 anos, papai permitiu que eu fosse ao baile da festa da padroeira. Usei um vestido costurado por mamãe, feito de um tecido que minha madrinha trouxe de Recife, azul clarinho, com uma faixa na cintura. Me sentia uma princesa.
Foi nessa festa que dancei pela primeira vez com Aureliano, já um rapaz de 17 anos. Ele tinha crescido bonito, trabalhava com o pai na mercearia e tinha planos de estudar contabilidade. A vida seguia seu curso natural em Venturosa. Terminei os estudos que eram possíveis ali. Comecei a ajudar Dona Lindalva com as crianças menores. Aos 18 anos, me noivei com Aureliano. Mamãe chorou de alegria, papai fez cara de bravo, mas no fundo estava orgulhoso. Planejávamos nos casar quando ele voltasse de Recife, onde iria estudar por 2 anos. Mas o destino tinha outros planos para nós. Em 1972, uma seca terrível castigou nossa região. As plantações morreram, os animais definharam e muita gente teve que partir. Papai adoeceu, o trabalho pesado de uma vida inteira finalmente cobrando seu preço. Mamãe gastou o pouco que tínhamos guardado com remédios. Aureliano teve que adiar os estudos para ajudar a família, e eu comecei a trabalhar na casa do prefeito, como empregada doméstica. Foi então que conheci Nivaldo, um rapaz de Arco Verde que tinha vindo trabalhar como motorista do prefeito. Alto, falante, cheio de histórias sobre a capital e outros lugares que tinha conhecido. Ele me tratava diferente das outras empregadas, sempre gentil, sempre com um elogio na ponta da língua. Aureliano notou a mudança no meu jeito, as conversas que eu tinha com Nivaldo. Ciúmes deram lugar a discussões a um afastamento. E foi assim que, sem perceber, fui me afastando do meu primeiro amor e me aproximando de quem se tornaria meu marido e pai do meu único filho. Uma escolha que, anos mais tarde, eu entenderia ter sido só o começo de uma longa história de decisões que mudariam minha vida para sempre. Minha infância foi simples, mas rica de afeto e ensinamentos. Acordávamos cedinho com o cantar do galo. Mamãe já estava de pé, preparando o café. Um cuscuz de milho com leite, quando tinha, ou com manteiga de garrafa, quando as coisas estavam melhores. Depois do café, as meninas ajudavam nos afazeres da casa, enquanto os meninos iam com papai para a roça. Eu adorava quando me mandavam buscar água no cacimbão. Era longe, mas no caminho encontrava minhas amigas, Janira, Marinês e Quitéria. Íamos conversando, com latas d'água na cabeça, equilibrando como verdadeiras artistas. Falávamos sobre os meninos da escola, sobre as histórias que a professora contava, e sonhávamos com o dia em que iríamos conhecer a capital, Recife, que para nós parecia um lugar encantado. Na escola, estudávamos numa sala só, com crianças de várias idades juntas. A professora, Dona Lindalva, era severa, mas justa. Lembro que ela ficava especialmente brava quando chegávamos atrasados por causa da distância. O conhecimento não espera por ninguém, ela dizia. Foi ela quem me ensinou as primeiras letras e me incentivou a continuar estudando, mesmo quando papai achava que menina não precisava de muito estudo. As brincadeiras daquela época eram simples: peão, bila, que vocês chamam de bolinha de gude, amarelinha, esconde-esconde no quintal cheio de árvores frutíferas. Tinha um pé de goiaba que era meu esconderijo preferido. Eu subia lá em cima e ficava quietinha, comendo as frutas enquanto os outros me procuravam. À noite, sentávamos na calçada para ouvir as histórias que os mais velhos contavam. Casos de assombração, do lobisomem que diziam aparecer nas noites de lua cheia, da comadre fulozinha que protegia as matas. A vida era dura, mas a gente não percebia tanto porque era assim para todo mundo. Nas épocas de seca, passávamos dificuldade. Papai tinha que ir trabalhar em terras mais distantes, às vezes ficava semanas fora. Mamãe chorava escondido, mas na nossa frente sempre mantinha a força. Deus é bom e não desampara seus filhos, ela repetia como um mantra. Foi nessa época que eu comecei a desenvolver esse jeito de observar as pessoas. Criança presta atenção em tudo, não é? Eu via quando mamãe disfarçava a tristeza, notava quando papai voltava cansado demais até para conversar. Percebia os olhares entre os adultos quando acontecia alguma coisa ruim na vizinhança. Acho que foi assim que aprendi a ler nos olhos das pessoas o que a boca não dizia. Aos 12 anos, conheci Aureliano, um menino novo que chegou na escola.
era filho de um comerciante que veio de Caruaru tentar a sorte em Venturosa. Um menino diferente, de olhar doce e jeito educado. As outras meninas cochichavam, mas eu ficava calada, só observando. Um dia, ele me ofereceu um pedaço do bolo que trazia na marmita. Foi o começo de uma amizade que, anos depois, se transformaria em algo mais. Naquele tempo, já sonhava em ser professora como Dona Lindalva. Queria ensinar as crianças, mostrar para elas que existia um mundo maior, além daquelas terras secas. Mamãe me apoiava no que podia. Às escondidas de papai, ela guardava uns trocados para comprar caderno e lápis para mim. Minha filha vai ser alguém na vida, ela dizia para a comadre dela. As festas da cidade eram os momentos mais esperados do ano. A festa de São João, com a fogueira alta, o forró tocando a noite toda e as comidas típicas, pamonha, canjica, milho assado. E a festa da padroeira, Nossa Senhora das Graças, em novembro, quando o pessoal de todas as cidades vizinhas vinha e a pracinha ficava cheia. Era quando víamos roupas diferentes, penteados novos e sonhávamos com uma vida menos dura. Quando completei 15 anos, papai permitiu que eu fosse ao baile da festa da padroeira. Usei um vestido costurado por mamãe, feito de um tecido que minha madrinha trouxe de Recife. Azul clarinho, com uma faixa na cintura. Me sentia uma princesa. Foi nessa festa que dancei pela primeira vez com Aureliano, já um rapaz de 17 anos. Ele tinha crescido bonito, trabalhava com o pai na mercearia e tinha planos de estudar contabilidade. A vida seguia seu curso natural em Venturosa. Terminei os estudos que eram possíveis ali. Comecei a ajudar Dona Lindalva com as crianças menores. Aos 18 anos, me noivei com Aureliano. Mamãe chorou de alegria. Papai fez cara de bravo, mas no fundo estava orgulhoso. Planejávamos nos casar quando ele voltasse de Recife, onde iria estudar por 2 anos. Mas o destino tinha outros planos para nós. Em 1972, uma seca terrível castigou nossa região. As plantações morreram, os animais definharam e muita gente teve que partir. Papai adoeceu, o trabalho pesado de uma vida inteira finalmente cobrando seu preço. Mamãe gastou o pouco que tínhamos guardado com remédios. Aureliano teve que adiar os estudos para ajudar a família e eu comecei a trabalhar na casa do prefeito, como empregada doméstica. Foi então que conheci Nivaldo, um rapaz de Arco Verde que tinha vindo trabalhar como motorista do prefeito. Alto, falante, cheio de histórias sobre a capital e outros lugares que tinha conhecido. Ele me tratava diferente das outras empregadas, sempre gentil, sempre com um elogio na ponta da língua. Aureliano notou a mudança no meu jeito, as conversas que eu tinha com Nivaldo. Ciúmes deram lugar a discussões a um afastamento. E foi assim que, sem perceber, fui me afastando do meu primeiro amor e me aproximando de quem se tornaria meu marido e pai do meu único filho. Uma escolha que, anos mais tarde, eu entenderia ter sido só o começo de uma longa história de decisões que mudariam minha vida para sempre. Checkpoint de correção. Bloco 2 dados estabelecidos. Pais: Severina Josefina das Graças, mãe; Oriosvaldo Feitosa das Graças, pai. Irmãos: Marinete e Josefa, mais velhas; Claudionor e Arlindo, mais novos. Primeiro amor: Aureliano, filho de comerciante de Caruaru. Futuro marido: Nivaldo, motorista do prefeito de Arco Verde. Professora: Dona Lindalva. Amigas de infância: Janira, Marinês, Quitéria Casa da Infância, de Taipa, na Rua das Flores, em Venturosa Cronologia. Noivado aos 18 anos, Seca. De 1972. Trabalho: ajudante da professora, depois empregada na casa do prefeito, verificar banco de dados de exclusão. Confirmado que nenhum nome novo usado consta na lista de excluídos. Confirmado que cidades mencionadas, Garanhuns, Caruaru, Arco Verde, Recife, não constam na lista de excluídas. Adicionados mentalmente à lista de exclusão: Severina, Oriosvaldo, Marinete, Josefa, Claudionor, Arlindo, Djanira, Marinês, Quitéria, Lindalva, Aureliano, Nivaldo, Garanhuns, Caruaru, Arco Verde,
Cronologia: infância em Venturosa, 0-12 anos. Conheceu Aureliano aos 12 anos. Festa dos 15 anos. Dançou com Aureliano noivado, com Aureliano aos 18 anos. Seca de 1972. Conheceu Nivaldo, futuro marido. Término com Aureliano. Aproximação de Nivaldo Geografia. Nasceu e cresceu em Venturosa, Pernambuco. Menções a cidades próximas. Garanhuns, irmão mora lá. Caruaru, origem de Aureliano. Arco Verde, origem de Nivaldo. Recife, capital. Detalhes da cidade: Rua das Flores, Praça, Igreja, Nossa Senhora das Graças. Elementos narrativos: estabeleceu o contexto socioeconômico da região. Agricultura de subsistência, seca. Incluiu elementos culturais regionais: cuscuz de milho, manteiga de garrafa, festa de São João, festa da padroeira. Desenvolveu características da protagonista, observadora de pessoas desde a infância, contagem de palavras, aproximadamente 1.200 palavras, adequada, transição fluida para a vida adulta e conhecimento de Nivaldo. Alertas para próximos blocos. Desenvolver relacionamento com Nivaldo, que levará ao casamento. Esclarecer como e quando nasceu o filho, Tiago. Explicar a morte de Nivaldo, primeiro marido. Não repetir informações sobre a infância em Venturosa. Detalhar o período de viuvez com filho pequeno. Explicar como conheceu Arthur, segundo pretendente. Status: aprovado. Seguir para próximo bloco. Agora vou desenvolver o bloco 3, começo do clímax. Bloco 3, começo do clímax. Nivaldo entrou na minha vida como quem não quer nada e acabou levando tudo. Depois daquela seca terrível de 72, quando meu noivado com Aureliano desmoronou feito casa de taipa na chuva forte, aceitei o pedido de casamento do motorista do prefeito. Casamos numa cerimônia simples na igrejinha de Nossa Senhora das Graças. Mamãe costurou meu vestido com um tecido branco comprado à prestação e o prefeito nos cedeu o salão da prefeitura para a festa. Foi um dia de alegria misturada com incertezas. Logo depois do casamento, Nivaldo recebeu uma proposta de trabalho em Olinda, cidade histórica perto de Recife. Vamos ter uma vida melhor lá, Idalina. Ele me disse com aquele jeito convincente que sempre teve. Aqui nessa terrinha não tem futuro para nós. Com o coração apertado, me despedi dos meus pais, dos meus irmãos, da minha Venturosa. Prometi voltar sempre que pudesse. Não imaginava que levaria décadas para cumprir essa promessa. A vida em Olinda era completamente diferente. Morávamos num quartinho alugado num cortiço cheio de famílias. As ladeiras íngremes da cidade histórica me deixavam sem fôlego, tanto pelo cansaço quanto pela beleza. Nos finais de semana, Nivaldo me levava para ver o mar em Recife. Eu, menina do interior que nunca tinha visto tanta água junta, me emocionava a cada visita. Era como se o mar lavasse as saudades de casa. Nos primeiros meses, tudo parecia um sonho. Nivaldo trabalhava como motorista particular de um empresário da construção civil e trazia sempre algum presentinho para mim. Um batom, um lenço, uma pulseirinha barata. Eu arrumei trabalho como empregada na casa de uma família rica do Recife. Voltava tarde, de ônibus, cansada, mas satisfeita por estarmos construindo nossa vida juntos. Foi então que engravidei. Quando contei a Nivaldo, ele comemorou. Me rodou no ar ali mesmo, no meio da sala minúscula do nosso quartinho. Vai ser um menino forte como o pai, ele dizia, já planejando o futuro do filho que nem tinha nascido ainda. E foi mesmo um menino. Escolhi o nome Tiago, em homenagem ao meu avô paterno que eu tanto amava. Tiago Florentino das Graças, nascido no Hospital da Restauração, em Recife, numa madrugada chuvosa de março de 1975. Com a chegada do bebê, nossa vida ficou mais apertada. Tive que deixar o trabalho por uns meses e o salário de Nivaldo mal dava para o aluguel e a comida. Foi nessa época que notei as primeiras mudanças nele. Chegava tarde, com cheiro de bebida. Quando eu perguntava onde estivera, se irritava, batia na mesa. Tô trabalhando dobrado para sustentar vocês, mulher, e ainda tenho que dar satisfação?
Quando Tiago tinha 6 meses, voltei a trabalhar, agora como lavadeira para várias famílias do bairro. Deixava meu filhinho com uma vizinha, Dona Zuleide, uma senhora de idade que tinha perdido os filhos na enchente de 65 e tratava as crianças do cortiço como se fossem seus netos. Ela cobrava pouco e cuidava com amor. Vai trabalhar sossegada, minha filha, que o Tiaguinho tá em boas mãos. Foi nessa época que Nivaldo começou a sumir por dias. Dizia que estava fazendo viagens para o patrão, levando mercadorias para o interior. Voltava com dinheiro no bolso, mas cada vez mais distante, mais irritadiço. Certa noite acordei com barulhos na sala. Era ele, revirando as gavetas onde eu guardava o dinheirinho que conseguia economizar. Quando perguntei o que estava fazendo, ele me empurrou com força contra a parede. Cala essa boca, mulher. O dinheiro é meu, eu que sustento essa casa. Foi o primeiro empurrão de muitos que viriam. Aos poucos, aquele homem charmoso que me conquistou em Venturosa foi se transformando num estranho de olhar vazio e punhos pesados. As desculpas vinham sempre. Foi o cansaço, foi a bebida. Você me provocou. E eu, jovem, sozinha numa cidade grande, com um filho pequeno, acreditava que era só uma fase ruim, que ele mudaria. Tiago crescia bonito e esperto, a cara do pai, mas com um jeito observador que lembrava a mim. Desde pequeno, percebi que ele entendia mais do que uma criança deveria. Quando tinha 4 anos, depois de uma noite em que Nivaldo chegou violento, encontrei meu filhinho no quartinho, abraçado ao travesseiro, olhos arregalados de medo. Tá tudo bem, meu filho. Menti, com o lábio inchado. Ele me olhou com aqueles olhinhos escuros e profundos. Não tá não, mãe. Ele machucou você de novo. Para proteger meu filho, comecei a mandar Tiago para a casa de Dona Zuleide nos dias em que Nivaldo chegava alterado. Inventava histórias. Dizia que o pai estava doente, cansado, que precisava de silêncio. Mas criança percebe tudo. Aos 6 anos, Tiago já se colocava na minha frente quando o pai levantava a voz. Deixa minha mãe em paz, gritava ele, pequenino mas corajoso como um adulto. Em 1983, quando Tiago tinha 8 anos, aconteceu algo que mudou nossas vidas para sempre. Nivaldo chegou em casa numa tarde de domingo, com um carro novo. Um Opala azul escuro, reluzente. Vem ver o que seu marido conseguiu, Idalina, ele gritou da rua. Desci com Tiago, desconfiada. Em 8 anos de casamento, nunca tínhamos tido condições de comprar nem uma bicicleta, quanto mais um carro daqueles. De onde veio esse carro, Nivaldo? Perguntei, enquanto Tiago corria ao redor do veículo maravilhado. Ganhei do patrão, mulher. Promoção, agora sou supervisor de entregas, vou coordenar outros motoristas. A história não fazia sentido, mas aprendi a não questionar muito. Naquela noite, ele nos levou para jantar numa churrascaria no centro de Recife, a primeira vez que comíamos fora em anos. Nas semanas seguintes, a vida pareceu melhorar. Nivaldo trazia dinheiro para casa, falava em comprar um apartamento, em colocar Tiago numa escola particular. Chegava mais cedo, menos violento. Até me deu um conjunto de brincos e colar de ouro no meu aniversário. Quis acreditar que finalmente as coisas estavam se ajeitando para a nossa família. Numa quinta-feira, estava estendendo roupa no varal comunitário do cortiço, quando vi 2 homens de terno entrando no prédio. Perguntaram pelo Nivaldo do Opala azul. Meu coração gelou. Instinto de mulher que já viu muito sofrimento. Disse que não estava, que era meu marido. O que queriam com ele? Eles mostraram distintivos da polícia. Senhora, precisamos fazer algumas perguntas sobre as atividades do seu marido. Descobri naquela conversa terrível que Nivaldo não era mais motorista de empresário há quase 1 ano. Estava envolvido com transporte de mercadoria roubada, contrabando vindo do Paraguai e Deus sabe o que mais. O Opala azul tinha sido comprado com dinheiro sujo. Eu chorava, negava. Dizia que era um engano. Mas no fundo, eu sabia. Todos os sinais estavam lá, eu só não quis ver. Naquela noite, Nivaldo não voltou para casa. No dia seguinte, soube pelas notícias no rádio.
Houve uma perseguição policial na BR-232. Um carro capotou, o motorista morreu na hora. Era ele. Morreu como viveu nos últimos anos, fugindo, escondendo, correndo riscos que acabaram custando sua vida. Me vi viúva aos 30 anos, com um filho de 8 para criar, sem dinheiro, sem família por perto, e com a vergonha de ser a mulher do contraventor. Os vizinhos cochichavam, algumas mães não deixavam mais seus filhos brincarem com Tiago. Tive que tirar meu menino da escola porque as outras crianças o chamavam de filho de ladrão. Naquela noite, sentada na beira da cama onde Tiago finalmente tinha pegado no sono, depois de chorar por horas a morte do pai, fiz uma promessa. Vou te dar uma vida digna, meu filho. Vamos recomeçar, só nós dois. Não sabia como, mas tinha certeza que faria qualquer coisa para proteger meu filho e lavar nossa reputação. Na manhã seguinte, fiz 2 malas com o pouco que tínhamos. Peguei o dinheiro que estava escondido no forro do colchão, economia de anos de trabalho duro que eu escondia de Nivaldo. Era pouco, mas daria para as passagens e para sobreviver algumas semanas. Peguei Tiago pela mão e fomos para a rodoviária. Não para Venturosa. A vergonha me impedia de voltar para minha terra natal como uma fracassada. Escolhi Caruaru, cidade grande o suficiente para recomeçarmos anônimos, perto o suficiente para eu me sentir em casa. "Para onde a gente tá indo, mãe?" perguntou Tiago, agarrado à minha saia, enquanto esperávamos o ônibus. "Para nossa vida nova, meu filho. Só nós dois contra o mundo." Ele apertou minha mão com aquela força e determinação que já mostravam o homem protetor que ele se tornaria. "Eu vou cuidar de você, mãe, prometo." O que eu não sabia é que essa promessa inocente de um menino de 8 anos se transformaria, anos mais tarde, numa proteção tão feroz que quase nos destruiria a ambos. Caruaru nos recebeu com o calor típico do agreste pernambucano e o movimento frenético de sua feira famosa. Alugamos um quartinho nos fundos da casa de Dona Efigênia, uma senhora viúva que ficou com pena de mim e do meu menino. "Mulher nova, com filho pequeno, precisa de ajuda", ela dizia. No início foi difícil. Lavava roupa para fora, fazia faxina em casas de família, vendia cocada na porta da feira nos fins de semana. Tiago, com seus 8 anos, já me ajudava como podia, carregando trouxas de roupa, entregando as cocadas. Consegui matricular Tiago numa escola pública, onde logo se destacou pela inteligência. "Seu filho é muito esperto, Dona Idalina", a professora me dizia. "Tem futuro." Aquelas palavras eram bálsamo para meu coração cansado. À noite, depois de um dia inteiro de trabalho, ainda encontrava forças para sentar com ele, verificar o caderno, incentivar os estudos. "É estudando que você vai ter uma vida melhor que a nossa, meu filho." Os anos em Caruaru foram de muito trabalho, mas também de reconstrução. Economizei centavo por centavo até conseguir alugar uma casinha simples no bairro do Salgado. Consegui emprego fixo como cozinheira num restaurante do centro. Tiago crescia forte e determinado. Na adolescência, começou a trabalhar depois da escola, entregando compras do mercadinho do bairro. Todo o dinheiro que ganhava, me entregava. "Guarda para nossa casa própria, mãe." Mas nem tudo eram flores. Conforme crescia, Tiago se tornava cada vez mais fechado, desconfiado de todos. Não fazia amigos com facilidade, não trazia colegas para casa. Quando tentei ter um ou outro namorado, ele fazia questão de espantar os pretendentes. "Nenhum desses caras presta, mãe, são todos como meu pai." E o mais difícil era que, no fundo, eu mesma tinha medo de me envolver de novo. As marcas que Nivaldo deixou não eram apenas no corpo, mas na alma. Quando Tiago completou 18 anos, em 1993, conseguiu uma vaga no Banco do Brasil através de concurso. Foi uma alegria imensa. Meu filho, funcionário público, com salário bom, plano de saúde, estabilidade. Tudo o que eu sonhei para ele. Naquele dia, chorei de felicidade. "Viu só, meu filho, valeu a pena todo o sacrifício." Com o emprego estável de Tiago e meu trabalho no restaurante, finalmente conseguimos comprar uma casinha própria, pequena mas nossa, no bairro do São Francisco. Tiago fazia questão de cuidar de tudo para mim.
A senhora já trabalhou demais, mãe. Agora é minha vez de retribuir. Aos poucos, fui deixando que ele assumisse o controle das contas, das decisões. Era mais fácil assim, e eu estava cansada de ser o esteio da família. O tempo foi passando, e Tiago, já um homem de quase 30 anos, continuava solteiro, vivendo comigo. Quando eu tocava no assunto de namorada, casamento, ele desconversava. Já tenho você para cuidar, mãe. Não preciso de mais ninguém. Aquilo começou a me preocupar. Um filho tão apegado não era natural. Eu queria que ele tivesse sua própria família, sua própria vida. Mas ao mesmo tempo, me sentia segura com ele por perto. Em 2005, uma oportunidade surgiu no banco onde Tiago trabalhava. Uma transferência para Rio Verde, no Goiás. O salário seria melhor, as condições de trabalho também. Vou recusar, mãe. Não vou te deixar aqui sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, bati o pé. Você vai sim, Tiago. É uma chance de crescer na carreira. Eu fico bem aqui, já estou acostumada com Caruaru. Após muita insistência, ele aceitou a transferência, mas com uma condição. Eu iria com ele. Vendemos nossa casinha em Caruaru e nos mudamos para Rio Verde, uma cidade diferente, longe de tudo que conhecíamos, mas com oportunidades novas. Tiago rapidamente se adaptou ao trabalho, eu nem tanto à cidade. Sentia falta de Pernambuco, do sotaque, da comida, das pessoas. Foi em Rio Verde, em 2010, quando eu já estava com 58 anos e Tiago com 35, que conheci Arthur Mendonça. Ele era cliente do banco onde Tiago trabalhava, um empresário do ramo de grãos, viúvo, cerca de 10 anos mais velho que eu. Começou com um bom dia na fila do supermercado, depois um café no domingo após a missa, e logo estávamos nos encontrando regularmente. Arthur era diferente de todos os homens que conheci. Gentil sem parecer falso, atencioso sem ser sufocante. Me tratava como uma rainha. Me levava para conhecer lugares que nunca imaginei visitar. Pela primeira vez em décadas, me senti novamente uma mulher, não apenas uma mãe. Floresci como as plantas do cerrado depois da chuva. Quando contei a Tiago sobre Arthur, vi seu rosto mudar. Foi como se uma nuvem escura passasse por seus olhos. Quem é esse velho? O que ele quer com a senhora? A cada pergunta, sua voz ficava mais alterada. Tentei acalmá-lo, explicar que era apenas uma amizade, mas no fundo eu sabia que já era mais que isso. E Tiago também sabia. As semanas seguintes foram tensas. Tiago investigou a vida de Arthur por conta própria, procurou informações no banco, questionou conhecidos. Ele tem algo a esconder, mãe. Ninguém é tão perfeito assim. Quando eu saía com Arthur, Tiago ligava várias vezes. Inventava emergências para me fazer voltar para casa. 6 meses depois de conhecer Arthur, ele me pediu em casamento. Foi num jantar simples, na casa dele, sem grandes gestos, apenas palavras sinceras. Idalina, a vida me deu uma segunda chance com você. Não quero perder mais tempo. Quer ser minha esposa? Meu coração quase saiu pela boca. Aos 59 anos, eu não esperava me casar novamente, ter mais uma chance de amar e ser amada. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei Tiago me esperando na sala, o rosto tenso. O que aquele velho queria com a senhora até essa hora? Respirei fundo e contei sobre o pedido de casamento. A reação dele foi pior do que eu imaginava. Derrubou a mesinha de centro com um tapa, gritou, me chamou de ingrata. Depois de tudo que fiz pela senhora, vai me trocar por um desconhecido? Ele só quer uma empregada de graça. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Tiago faltou ao trabalho, passou a beber, algo que nunca tinha feito antes. Seguia Arthur pela cidade, ligava para ele fazendo ameaças veladas. Cheguei a pensar em terminar tudo para proteger Arthur e acalmar meu filho. Mas uma parte de mim, aquela que foi sufocada por décadas de sacrifício, gritava por liberdade. Arthur se manteve firme apesar das ameaças. Entendo a preocupação do seu filho, Idalina, mas não vou desistir de nós. Ele sugeriu que conversássemos os 3, para esclarecer as coisas. Marcamos um jantar em casa, numa sexta-feira.
Preparei a comida favorita de Tiago, arrumei a mesa com capricho, orei para que tudo desse certo. Arthur chegou pontualmente às 19 horas, com um vinho e flores para mim. Tiago se atrasou propositalmente, chegando quase 1 hora depois, claramente alterado, cheirando a álcool. O jantar foi um desastre. Tiago mal tocou na comida, respondeu com monossílabos às tentativas de conversa de Arthur, e quando o assunto do casamento surgiu, explodiu. Vocês pensam que eu sou idiota? Acha que não sei o que está acontecendo aqui? Esse velho só quer o que é nosso. Arthur manteve a calma, mesmo quando Tiago o acusou de ser um aproveitador, de ter segundas intenções comigo. Seu filho está assustado, Idalina. É natural. Ele tem medo de perder você. Sua tranquilidade só deixou Tiago mais furioso. Antes que a situação piorasse, Arthur se despediu, me deixando a sós com meu filho. Aquela noite, tivemos a pior discussão de nossas vidas. Ou ele ou eu, mãe. Escolha agora. Pela primeira vez, não cedi às exigências de Tiago. Filho, você terá sempre meu amor, mas não pode decidir minha vida. Vou me casar com Arthur. Ele saiu batendo a porta e não voltou para casa naquela noite. Na semana seguinte, Tiago pediu transferência de volta para Pernambuco, dessa vez para Recife. Se a senhora quer ficar com esse velho, fique, mas eu não vou assistir a isso. O apartamento que dividíamos era meu nome, comprado com o dinheiro da venda da nossa casa em Caruaru. Ele deixou claro que não queria nada, apenas se afastar. Foi como um punhal no meu peito, mas mantive minha decisão. Arthur e eu marcamos o casamento para 3 meses depois, tempo suficiente para organizarmos uma cerimônia simples, apenas para amigos próximos. Enviei um convite para Tiago em Recife, sem resposta. Liguei várias vezes. Ele não atendeu. A dor de não ter meu único filho no meu casamento era quase insuportável. 1 semana antes da cerimônia, recebi uma ligação de Tiago. Vou para o seu casamento, mãe. Não posso deixar a senhora passar por isso sozinha. A voz dele estava estranha, mas atribuía a emoção. Fiquei tão feliz que chorei ao telefone. Obrigada, meu filho. Isso significa o mundo para mim. Na véspera do casamento, Tiago chegou a Rio Verde. Estava abatido, mais magro, com olheiras profundas. Tentou sorrir, me abraçou, mas senti algo diferente nele. Está tudo bem, meu filho? Ele assentiu. Só cansado da viagem, mãe. Amanhã estarei melhor para a senhora. A manhã do meu casamento amanheceu ensolarada, como uma bênção dos céus. O vestido que escolhi era simples, azul claro, nada de branco ou véu. Afinal, aos 60 anos, queria algo elegante mas adequado. Arthur passaria para me buscar às 10 horas para irmos juntos à cerimônia civil, seguida de um almoço no restaurante favorito dele. Estava no meu quarto, terminando de me arrumar, quando Tiago bateu à porta. Ele tinha tomado banho, feito a barba, parecia mais calmo. A senhora está linda, mãe. Sorri, emocionada. Obrigada, filho. Significa muito ter você aqui hoje. Foi então que tudo mudou. Tiago trancou a porta do quarto, e quando se virou para mim, vi um olhar que não conhecia, algo selvagem, desesperado. Na mão, carregava uma barra de ferro que tinha arrancado da cortina do banheiro. Não vai haver casamento nenhum, mãe. Não vou deixar aquele velho levar você de mim. Tentei acalmá-lo, dizer que ninguém estava me levando, que sempre seria mãe dele. Mas Tiago não ouvia mais. Todos esses anos cuidando da senhora, protegendo, e é assim que me retribui? Se casando com um estranho? Ele encostou a barra de ferro na parede, perto do meu rosto, me encurralando. Ou você desiste desse casamento agora, ou saio daqui e acabo com vocês dois. Meu coração disparou. O menino que jurou me proteger agora me ameaçava. O filho que eu criei com tanto amor agora me olhava com ódio. Naquele momento, entendi que havia criado não um protetor, mas um carcereiro. Por anos, permiti que Tiago controlasse minha vida, minhas decisões. Tudo em nome do amor maternal. Agora, era prisioneira desse amor distorcido. Você não entende, mãe? Aquele homem não é quem diz ser. Tiago gritava, pressionando a barra de ferro contra a parede.
tão perto que eu senti o metal frio quase tocar meu pescoço. O carregamento que ele está esperando no porto não é de soja. Aquela frase, dita no meio da loucura de Tiago, acendeu algo em minha mente. Do que você está falando, filho? Ele continuou, as palavras saindo descontroladas. Investigei ele, mãe. Documentos falsos, reuniões estranhas, contatos no exterior. Esse tal de Arthur não é empresário de grãos coisa nenhuma. Naquele momento terrível, encurralada pelo meu próprio filho, uma clareza tomou conta de mim. Era como se, pela primeira vez em décadas, eu pudesse ver além das camadas de amor maternal e enxergar a verdade. Tiago não estava apenas com ciúmes. Ele realmente acreditava ter descoberto algo sobre Arthur. Com o pouco de calma que consegui reunir, falei baixinho. Tiago, abaixa essa barra. Vamos conversar direito. Me conte o que descobriu. Ele hesitou, o metal tremendo em sua mão. A senhora vai me ouvir? Vai acreditar em mim? Assenti, e lentamente Tiago baixou a barra de ferro. Seus olhos ainda tinham aquela intensidade assustadora, mas pelo menos não estava mais me ameaçando diretamente. Ouvi conversas dele no banco, mãe. Ligações estranhas sobre um carregamento chegando no porto de Rio Grande. Documentos com valores que não batem com o que ele declara. Ele não é quem diz ser. Mesmo no meio daquele terror, uma parte de mim, aquela que aprendeu a sobreviver a Nivaldo, sabia que precisava ganhar tempo. Tudo bem, filho, você venceu. Vou cancelar o casamento. Tiago me olhou, desconfiado. Jura, mãe? Não vai se casar com ele? Fiz que sim com a cabeça. Me dá o telefone para eu ligar para ele. Com a mão trêmula, Tiago me passou o celular dele. Em vez de ligar para Arthur, disquei para Bernardo, primo de Tiago, policial em Recife, que tinha vindo para o casamento. Quando ele atendeu, falei com voz controlada. Bernardo, avisa o seu chefe que o casamento do Arthur no Porto de Rio Grande hoje foi cancelado. A noiva não vai aparecer. Preciso que você venha aqui em casa urgente. Tiago não está se sentindo bem. Desliguei o telefone e encarei meu filho. Seus olhos oscilavam entre confusão e alívio. Pronto, filho. Cancelei tudo. Arthur não virá mais. Tiago largou completamente a barra de ferro e desabou na cama, como se toda a energia tivesse abandonado seu corpo. Comecei a chorar, não de medo, mas de uma mistura de tristeza e determinação. Meu filho precisava de ajuda, e Arthur precisava ser investigado. Bernardo chegou em 15 minutos, acompanhado de outro policial. Encontraram Tiago deitado, em estado quase catatônico, enquanto eu, ainda no vestido azul de noiva, explicava tudo em sussurros. Ele disse algo sobre carregamentos no porto, sobre Arthur não ser quem diz ser. Pode ser delírio, mas... Bernardo trocou olhares com o colega. Vamos verificar isso, tia. Enquanto isso, vamos levar Tiago para um hospital. Ele precisa de ajuda. Naquele momento, meu coração se partiu em 1000 pedaços, mas sabia que era o certo a fazer. Meu filho, meu protetor, meu carcereiro, precisava de cuidados que eu não podia mais dar. Cancelei oficialmente o casamento, alegando uma doença súbita na família. Arthur pareceu compreender. Disse que podíamos remarcar quando tudo estivesse bem. Sua compreensão só aumentou minha confusão. Seria ele realmente o homem bom que parecia, ou Tiago tinha razão? A resposta veio 3 dias depois, quando a polícia bateu à porta de Arthur. A denúncia cifrada que fiz através de Bernardo desencadeou uma investigação relâmpago. Descobriram que Arthur Mendonça era, na verdade, o ponto final de uma rede de tráfico de drogas que usava a exportação de grãos como fachada. O carregamento que chegaria ao porto de Rio Grande continha cocaína escondida em sacas de soja. Quando a notícia estourou nos jornais locais, meu mundo desabou pela segunda vez. O homem que eu amava, que me tratava como uma rainha, que queria se casar comigo, era um criminoso. Exatamente como Nivaldo havia sido, só que mais sofisticado, mais perigoso. E meu filho, em seu desespero doentio, tinha visto o que eu, cegada pelo amor, não conseguia enxergar. Naquela noite,
sentada sozinha no apartamento, com Tiago internado numa clínica psiquiátrica e Arthur preso, entendi uma verdade terrível. O ato violento do meu filho, embora indesculpável, tinha me salvado. Sua obsessão em me proteger, que eu tanto tentei combater, acabou me livrando de um destino que poderia ter sido trágico. As lágrimas que derramei naquela noite não eram apenas de dor ou alívio, mas de um entendimento profundo e amargo. Às vezes, nossas maiores bênçãos vêm disfarçadas de nossas maiores maldições. A prisão de Arthur virou notícia em toda Rio Verde. Empresário de grãos preso em operação contra tráfico internacional. Estampavam os jornais. E eu, que seria a noiva, virei assunto das fofocas locais. A velha que ia casar com o traficante, diziam pelas minhas costas quando eu passava na rua. Já não bastasse a dor de ter sido enganada por quem amava, ainda tinha que carregar a vergonha pública. Mas nada disso se comparava à angústia de ter meu filho internado. Tiago estava numa clínica psiquiátrica em Goiânia, diagnosticado com transtorno obsessivo e surto psicótico. Os médicos explicaram que ele desenvolveu uma fixação doentia em me proteger, provavelmente desencadeada pelos traumas de infância ao testemunhar a violência do pai. É como se ele tivesse assumido o papel de guardião da senhora, mas de forma extrema e distorcida, explicou o psiquiatra. Visitava meu filho 3 vezes por semana, pegando o ônibus até Goiânia, numa viagem cansativa de quase 2 horas. Cada visita era um misto de esperança e desespero. Alguns dias, Tiago parecia melhor, mais lúcido. Em outros, mal me reconhecia, perdido em seus medos e teorias conspiratórias. Ele vai voltar, mãe. Vai mandar alguém atrás da gente, murmurava, olhando para os cantos, como se visse inimigos invisíveis. Numa dessas visitas, cerca de 1 mês após a internação, aconteceu o que considero o verdadeiro ponto de ruptura da nossa história. Cheguei à clínica numa tarde chuvosa de domingo, carregando uma sacola com as roupas lavadas de Tiago e os biscoitos de polvilho que ele tanto gostava. A enfermeira me recebeu com um sorriso triste. Dona Idalina, hoje não está sendo um bom dia para ele. Encontrei meu filho sentado numa cadeira junto à janela, observando a chuva cair. Parecia mais magro, com a barba por fazer, olhos fundos. Quando me aproximei, ele não se virou. Filho, trouxe suas coisas limpinhas e uns biscoitos. Coloquei a mão em seu ombro e foi então que ele se virou. Havia algo em seus olhos que me gelou. Não era raiva nem confusão, mas uma lucidez assustadora. Por que a senhora ainda vem me ver depois do que fiz? A pergunta saiu como um sussurro dolorido. Sentei-me na cadeira ao lado dele. Você é meu filho, Tiago. Eu te amo, não importa o que aconteça. Ele balançou a cabeça, as lágrimas começando a escorrer. Eu machuquei a senhora, ameacei com uma barra de ferro. Sua voz falhou. Sou igualzinho a ele, igualzinho ao meu pai. Foi como se um raio tivesse caído entre nós. A comparação com Nivaldo atingiu Tiago e a mim como um golpe físico. Meu filho, que passou a vida inteira tentando ser o oposto do pai violento, havia se tornado justamente aquilo que mais odiava. Não diga isso, meu filho. Você não é como seu pai. As palavras saíram automáticas, mas mesmo enquanto as dizia, imagens do passado voltavam. Nivaldo me encurralando contra a parede, Tiago fazendo o mesmo com a barra de ferro. Sou sim, mãe. Vi nos seus olhos naquele dia o mesmo medo que a senhora tinha dele. Tiago cobriu o rosto com as mãos, soluçando agora. Passei minha vida inteira jurando te proteger dos homens como meu pai, e acabei me tornando um deles. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. A ilusão que eu alimentei por décadas de que a proteção obsessiva de Tiago era apenas amor, desmoronou completamente. Não era amor, era posse, controle, medo de abandono. E eu tinha permitido isso, incentivado até, porque também tinha medo de ficar sozinha. Tiago, olha para mim. Puxei suas mãos para longe do rosto. Vamos falar a verdade, de uma vez por todas. Eu permiti que você controlasse minha vida.
Deixei você afastar as pessoas de mim, decidir onde eu morava, como vivia. Porque era mais fácil assim, porque também tinha medo. Ele me encarou, surpreso com minha franqueza repentina. E sim, naquele dia, você me lembrou seu pai. Não porque você é como ele, mas porque eu deixei acontecer de novo. Deixei outra pessoa me dizer como viver, por quem me apaixonar. Respirei fundo, sentindo uma força que não sabia que tinha. Mas a diferença, meu filho, é que seu pai nunca percebeu o mal que fazia. E você está aqui, sofrendo, porque percebeu. E o pior é que eu estava certo sobre ele, mãe. Arthur era mesmo um bandido. A voz de Tiago saiu amarga. Mesmo assim, o que eu fiz não tem perdão. Você estava certo sobre Arthur, sim. E isso salvou minha vida, provavelmente. Mas o jeito como fez... Parei, buscando as palavras certas. Não podemos continuar assim, Tiago. Essa obsessão em me proteger está destruindo nós dois. Foi então que ele disse as palavras que mudaram tudo. Acho que precisamos nos separar, mãe. Não posso ficar perto da senhora agora. Não confio em mim mesmo. O choque daquela frase foi como um golpe no estômago. Em toda a nossa vida, nunca havíamos realmente nos separado. Mesmo quando ele foi para Recife, sabia que era temporário, uma birra. Mas agora era diferente. Era um homem adulto reconhecendo que precisávamos de distância para nos curar. O médico disse que posso fazer o tratamento em outro lugar, continuou ele. Tem uma clínica em Campina Grande, na Paraíba. Mais perto de nossas raízes, mas longe o suficiente, da senhora e de tudo isso. Minhas lágrimas caíam sem controle agora. Se é o que você precisa, filho, é o que nós dois precisamos, mãe. A senhora nunca vai poder ser realmente livre comigo por perto. Ele segurou minhas mãos. Quero que volte para Venturosa, volte para casa, para perto dos seus. A casa que compramos em Caruaru ainda está alugada. Rende um dinheirinho e tenho economias no banco. Não posso aceitar seu dinheiro, filho. Pode sim. Eu devo isso à senhora. Uma chance de recomeçar longe de mim, da minha loucura. Naquela noite, deitada sozinha no apartamento em Rio Verde, tive um sonho vivido. Estava em Venturosa, na casa da minha infância. Mamãe preparava café na cozinha, papai chegava da roça. Eu era criança de novo, sem os pesos e as marcas da vida. No sonho, ouvi mamãe dizer algo que ela sempre repetia. Tudo tem seu tempo debaixo do céu, minha filha. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de chorar e tempo de sorrir de novo. Acordei com o rosto molhado de lágrimas, mas com uma clareza que não sentia há anos. Tiago estava certo. Precisávamos nos separar para nos curar. Ele, da obsessão doentia de me proteger. Eu, da dependência que criei nessa proteção. Na manhã seguinte, liguei para meu irmão Arlindo em Garanhuns. Depois de tantos anos afastados, sua voz soou estranha, mas acolhedora. Contei tudo. Sobre Arthur, sobre Tiago, sobre minha decisão de voltar para Pernambuco. Venha, minha irmã. Já passou da hora de você voltar para sua terra. A semana que se seguiu foi de decisões difíceis, mas necessárias. Conversei com o médico de Tiago, que concordou com a transferência para Campina Grande. Será bom para ele estar mais perto das raízes, mas com a distância terapêutica da senhora. Resolvi questões práticas. Vendi alguns móveis, encerrei o contrato de aluguel, organizei a papelada para a transferência do tratamento de Tiago. A última visita à clínica foi a mais dolorosa. Tiago estava mais lúcido, havia começado a reagir bem à medicação. Sentamos no jardim, sob a sombra de uma mangueira, como tantas vezes fizemos em Caruaru. Mãe, antes da senhora ir, preciso falar uma coisa. Tiago parecia nervoso, as mãos inquietas no colo. Aquele dia, com a barra de ferro, eu realmente achei que estava te protegendo. Na minha cabeça estava salvando a senhora de outro Nivaldo. Eu sei, filho, segurei sua mão. Você sempre quis me proteger desde pequeno. Mas não era só isso. Ele evitou meu olhar. Era medo também.
Medo de ficar sozinho, de perder a senhora para outra pessoa, como se a senhora fosse minha propriedade. A voz dele falhou. É doentio, não é? É humano, filho. Todos temos nossos medos. A diferença é como lidamos com eles. Apertei sua mão. Estou orgulhosa de você por reconhecer isso. Quando estava lá no quarto, com aquela barra de ferro, algo estourou dentro de mim. Foi como se eu pudesse me ver de fora, agindo igual ao meu pai. Fiquei horrorizado comigo mesmo. Ele finalmente me encarou, os olhos vermelhos. Eu poderia ter machucado a senhora de verdade. Mas não machucou, filho. E agora estamos aqui tentando consertar as coisas. A parte mais louca é que eu realmente tinha descoberto coisas sobre o Arthur. Documentos estranhos no banco, telefonemas suspeitos. Tentei te avisar de forma normal no início, mas a senhora não acreditou. Aí fui ficando desesperado. Esse detalhe sempre me perturbou. Como eu, que me orgulhava de entender as pessoas, não vi os sinais com Arthur? Talvez porque, assim como Tiago, eu também estava presa ao passado, só que de outra forma, tão desesperada para ter um amor na velhice que ignorei os alertas. Filho, acho que nós dois precisamos aprender a confiar de novo, em nós mesmos primeiro, depois nos outros. Respirei fundo, sentindo o perfume das flores do jardim. Você vai se tratar em Campina Grande, eu vou recomeçar em Venturosa, e quando for a hora certa, nos encontramos de novo. A senhora acha mesmo que um dia vou ficar bom? Que vamos poder ter uma relação normal? A esperança na voz dele quase quebrou meu coração. Tenho certeza, meu filho, porque você é forte, sempre foi. Sorri entre lágrimas, mais forte até do que imagina. Nos abraçamos longamente, como se tentássemos guardar um pouco um do outro para os dias solitários que viriam. Quando nos separamos, Tiago segurou meu rosto entre as mãos, como fazia quando era criança. Me perdoa, mãe. Por tudo? Só se você me perdoar também, por não ter percebido antes, por ter deixado chegar a esse ponto. Estamos quites, então. Ele sorriu de leve, o primeiro sorriso verdadeiro em meses. Quando me levantei para ir embora, Tiago segurou meu pulso por um momento. Mãe, quando a senhora chegar em Venturosa, planta um pé de pitanga no quintal para mim, como aquele que tinha na casa da vovó. Planto sim, filho. E quando você vier me visitar, já vai ter pitanga madura esperando por você. Saí da clínica sentindo uma mistura de dor e libertação. Era como se estivesse aos 60 anos finalmente cortando o cordão umbilical. Não apenas para libertar meu filho, mas para me libertar também. A estrada à frente seria difícil para nós dois, mas pela primeira vez em muito tempo senti que estávamos na direção certa. 3 dias depois, com 2 malas contendo o que sobrou de uma vida inteira, embarquei no ônibus para Pernambuco. Enquanto o veículo deixava Goiás, olhei pela janela as vastidões do cerrado se estendendo até o horizonte. Tantas voltas que a vida dá. Saí de Venturosa menina, passei por Olinda, Recife, Caruaru, Rio Verde, e agora, velha, voltava para onde tudo começou. Durante a longa viagem, tive tempo para pensar em tudo o que havia acontecido. Como uma mulher que sempre se orgulhou de ler, as pessoas não percebeu que estava criando um filho emocionalmente dependente. Como não viu sinais de que Arthur não era quem dizia ser? Talvez porque, no fundo, eu também estava presa em padrões doentios de relacionamento, repetindo com meu filho e com Arthur os mesmos erros que cometi com Nivaldo. Na terceira noite de viagem, o ônibus parou numa rodoviária do interior da Bahia. Desci para esticar as pernas e comprar um café. Estava na fila da lanchonete quando uma senhora idosa, provavelmente na casa dos 80 anos, aproximou-se de mim. A senhora está voltando para casa, não é? Ela sorriu, mostrando as falhas nos dentes. Surpresa com a abordagem, apenas assenti. Dá para ver nos olhos. Tem um brilho diferente quando a gente está voltando para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Ela apertou meu braço gentilmente. Vai dar tudo certo, filha. A gente sempre pode começar de novo, não importa a idade. Aquelas palavras de uma completa estranha foram como um bálsamo.
Retornei ao ônibus com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. Talvez fosse verdade. Talvez nunca seja tarde demais para recomeçar. Quando finalmente cheguei a Venturosa, após quase 4 dias de viagem, Arlindo estava me esperando na pequena rodoviária. Meu irmão, agora um senhor de cabelos brancos, abriu os braços para mim. Bem-vinda de volta, irmã. O abraço dele desencadeou algo profundo em mim, um soluço que vinha das entranhas, carregando décadas de dor, medo e arrependimento. Ali, no meio da rodoviária empoeirada, chorei como não chorava desde menina, nos braços do meu irmão mais novo. Chora, Idalina, lava essa alma. Arlindo me segurava firme, como se temesse que eu pudesse desabar. Agora você está em casa. E estava mesmo. Venturosa não era mais a cidade pequena da minha infância. Havia crescido, modernizado em alguns aspectos, mas o céu ainda tinha aquele azul intenso que me encantava quando criança. O ar ainda carregava o cheiro de terra e mato que só o agreste tem. As pessoas ainda se cumprimentavam pelo nome nas ruas. Era como se um pedaço de mim, perdido há tanto tempo, finalmente voltasse ao lugar. Arlindo me levou para sua casa, onde sua esposa Zilda me recebeu com um abraço caloroso e um almoço farto. Feijão verde, carne de sol, macaxeira, todos os sabores da minha infância. Você fica aqui o tempo que precisar, cunhada, até decidir o que vai fazer. Mas eu já sabia o que queria fazer. Na manhã seguinte, pedi a Arlindo que me levasse para ver algumas casinhas de aluguel no centro da cidade. Encontramos uma, pequena mas arejada, perto da praça central. O aluguel era barato, adequado à minha aposentadoria somada ao rendimento da casa em Caruaru. Tem certeza que não quer ficar com a gente, irmã? Insistiu Arlindo. Tenho, meu irmão. Preciso do meu cantinho agora. Preciso aprender a viver sozinha, pela primeira vez na vida. Em uma semana, estava instalada na minha nova casa. Os móveis eram poucos. Uma cama, um guarda-roupa, uma mesa com 4 cadeiras, um sofá simples, mas cada peça foi escolhida por mim, colocada onde eu queria. Aquele espaço pequeno era o primeiro na vida que era verdadeiramente meu, não compartilhado com pai, marido ou filho. E como prometi a Tiago, a primeira coisa que fiz foi plantar uma muda de pitangueira no pequeno quintal dos fundos. Enquanto cavava a terra, sentia como se estivesse plantando não apenas uma árvore, mas também a esperança de um futuro em que meu filho e eu pudéssemos ter uma relação saudável, baseada em amor verdadeiro, não em dependência e controle. As primeiras semanas em Venturosa foram estranhas. Acordava às vezes desorientada, procurando por Tiago, lembrando depois que ele estava a centenas de quilômetros dali, em uma clínica em Campina Grande. Ligava para ele uma vez por semana, conversas curtas, mas significativas. A pitangueira já está crescendo, filho. E você? Como está crescendo aí dentro? Aos poucos, fui me reconectando com a cidade, com pessoas que conheci na infância. Algumas ainda se lembravam de mim, da menina que saiu de Venturosa décadas atrás. Encontrei Marinês, minha amiga de infância. Agora uma senhora viúva como eu, com filhos espalhados pelo Brasil. Começamos a nos encontrar para tomar café, recordar histórias antigas, compartilhar as alegrias e dores da vida. Foi Marinês quem me levou à igreja de Nossa Senhora das Graças, onde encontrei um grupo de mulheres que se reunia semanalmente para fazer trabalhos manuais e de caridade. Não sabia costurar bem como elas, mas ofereci o que sabia, cozinhar. Comecei a fazer bolos e biscoitos para os bazares beneficentes, para as famílias necessitadas da região. No meu aniversário de 61 anos, 6 meses depois de chegar a Venturosa, recebi uma ligação inesperada. Era o médico de Tiago. Dona Idalina, seu filho está tendo uma evolução surpreendente. Ele pediu permissão para visitá-la no fim de semana. A senhora se sente preparada para isso? Meu coração disparou. Ele pode vir, doutor? Clinicamente, acredito que sim. Ele está estável, medicado corretamente e tem demonstrado insights significativos sobre seus comportamentos passados. Mas a decisão final é da senhora. Se achar que ainda é cedo, não, doutor, já está na hora.
Diga a ele que estou esperando. Naquela sexta-feira, arrumei a casa como nunca. Troquei os lençóis da cama. Tiago ficaria no meu quarto, eu dormiria no sofá. Preparei a comida preferida dele, varri o quintal onde a pitangueira já mostrava os primeiros sinais de flores. Estava nervosa como uma adolescente antes do primeiro encontro. Quando ouvi as batidas na porta, precisei respirar fundo várias vezes antes de abrir. Ali estava meu filho, mais magro, com alguns cabelos brancos que não tinha antes, mas com um olhar diferente, mais calmo, mais centrado. Oi, mãe. A voz dele saiu baixa, quase tímida. Meu filho. Abri os braços e ele veio até mim, não como o homem possessivo que tinha sido, mas como o menino que eu segurava no colo depois de um pesadelo. Aquele final de semana foi um marco na nossa história. Conversamos muito, choramos juntos, pedimos perdão um ao outro. Tiago me contou sobre o tratamento, sobre como estava aprendendo a identificar seus gatilhos emocionais, a lidar com o medo de abandono. O médico diz que talvez eu nunca fique totalmente curado, mãe, que é um processo, mas estou aprendendo a controlar, a não deixar que domine minha vida, nossa vida. No domingo, antes de ele partir, fomos juntos ao quintal ver a pitangueira. Ela está crescendo forte, observou Tiago, tocando delicadamente uma das folhas novas. Como você, meu filho. Segurei sua mão. Crescendo para a luz. Quando o ônibus partiu levando Tiago de volta para Campina Grande, não senti o desespero que esperava. Havia uma tristeza, claro, mas também uma esperança nova. Nós dois estávamos finalmente no caminho certo. Aquele momento, vendo meu filho partir, não como uma ruptura desesperada, mas como um passo necessário na nossa jornada de cura, foi quando soube que realmente tínhamos virado uma página. A barra de ferro que um dia esteve entre nós tinha sido transformada em algo novo. Não um instrumento de ameaça, mas uma ferramenta de construção para um futuro diferente. E assim, com a dor transformada em esperança, continuei meu processo de reconstrução em Venturosa, aguardando o dia em que meu filho e eu pudéssemos realmente estar juntos novamente, não mais como carcereiro e prisioneira, mas como duas pessoas livres que se escolhem por amor verdadeiro. Os meses que se seguiram à primeira visita de Tiago foram de descobertas e reconstrução. Meu filho continuava seu tratamento em Campina Grande, com visitas mensais à Venturosa. Cada encontro era melhor que o anterior. Víamos aos poucos nascer uma relação mais saudável entre nós. O verdadeiro ponto de virada, porém, aconteceu quase um ano depois da minha volta à Venturosa. Era um domingo de março e eu estava na cozinha preparando o almoço. Um cozido de carne com legumes que Tiago adorava desde menino. Esperava por ele, que viria passar o fim de semana comigo, como já estava se tornando costume. Quando ouvi as batidas na porta, fui atender limpando as mãos no avental. Meu filho estava ali, com uma expressão diferente no rosto, mais leve, mais tranquila. E ao lado dele, uma moça jovem, bonita, de cabelos cacheados e sorriso tímido. Mãe, essa é Eduarda. Ela é assistente social na clínica onde faço tratamento. Olhei surpresa para a moça que estendeu a mão para mim. Muito prazer, dona Idalina. Tiago fala muito da senhora. Convidei os dois para entrar, tentando esconder minha surpresa. Tiago nunca tinha trazido ninguém em suas visitas. Na verdade, além de Nivaldo, não me lembrava de meu filho ter se envolvido seriamente com qualquer mulher. Sua obsessão em me proteger sempre ocupou todo o espaço na vida dele. Durante o almoço, observei como Tiago olhava para Eduarda. Havia carinho ali, respeito, talvez o começo de algo mais profundo. Eduarda me contou que era natural de João Pessoa, que trabalhava com pacientes em recuperação há 5 anos e que conheceu Tiago nos grupos terapêuticos da clínica. No início, era uma relação profissional, explicou ela com voz calma. Mas conforme Tiago evoluía no tratamento, começamos a conversar mais, a nos conhecer fora das sessões. Tiago, que antes controlava cada aspecto da minha vida amorosa, agora me apresentava alguém importante para ele. Era como se o universo tivesse virado de ponta cabeça, mas da maneira mais bonita possível. Depois do almoço,
Enquanto Eduarda ajudava a lavar a louça, Tiago me chamou para ver a pitangueira no quintal. Tá crescendo bem, não é, mãe? Ele tocou uma das folhas verdes, sorrindo. Tá sim, filho. Como você. Olhei para a cozinha, onde Eduarda cantarolava baixinho enquanto secava os pratos. Ela parece ser uma moça muito boa. Tiago corou de leve como fazia quando menino. É sim. Ela me ajudou muito, mãe. Não só como profissional. Ela me ensinou a ver as coisas de outro jeito. Que jeito, filho? Que amar alguém não é controlar. É deixar ser livre, é respeitar o espaço do outro. Ele respirou fundo. Tudo que eu não fazia com a senhora. Aquelas palavras tocaram fundo em meu coração. Ver meu filho, que um dia me ameaçou com uma barra de ferro para impedir meu casamento, agora entendendo o verdadeiro significado do amor, era como um milagre acontecendo diante dos meus olhos. Mãe, tem mais uma coisa que quero contar. Tiago parecia nervoso. Fui aprovado num concurso para o Banco do Brasil aqui em Pernambuco. Vão me transferir para Caruaru depois que terminar o tratamento intensivo. Caruaru? Isso é maravilhoso, filho. Fica tão perto de Venturosa. Pois é. Vou poder visitar a senhora mais vezes. Ele hesitou por um momento. E Eduarda também conseguiu transferência para o CRAS de Caruaru. Nós estamos pensando em morar juntos. Aquela notícia, que em outros tempos teria me deixado com ciúmes ou medo de perder meu filho, agora me encheu de uma alegria genuína. Era a prova definitiva de que Tiago estava realmente se curando, construindo uma vida própria, independente da minha. Estou muito feliz por você, meu filho. De verdade. A senhora não fica chateada de eu morar com outra mulher longe daqui? Balancei a cabeça, sorrindo. Filho, tudo o que sempre quis foi te ver feliz. E agora, pela primeira vez, estou vendo você realmente feliz, não apenas preocupado comigo. Naquela noite, depois que Tiago e Eduarda foram embora, sentei-me na minha cadeira de balanço na varanda, contemplando as estrelas. Senti uma paz que não conhecia há muitos anos. Meu filho estava encontrando seu caminho, e eu, finalmente, estava encontrando o meu. 2 semanas depois, recebi uma visita inesperada. Era Bernardo, o primo policial de Tiago, que havia participado da operação que prendeu Arthur. Ele estava em Venturosa a trabalho e decidiu passar para me ver. Tia, trouxe uma notícia que achei que a senhora gostaria de saber. Ele sentou-se à mesa da cozinha, aceitando o café que ofereci. Arthur foi condenado a 15 anos de prisão. O julgamento acabou ontem. A menção ao nome de Arthur ainda me causava uma pontada no peito. Por mais que tentasse, não conseguia esquecer completamente o homem que quase se tornou meu marido, que me fez acreditar num amor que era apenas uma fachada para seus negócios escusos. E tem mais uma coisa. Bernardo hesitou. Durante as investigações, descobrimos que Arthur tinha um padrão. Ele se aproximava de mulheres mais velhas, viúvas ou solteiras, geralmente com algum patrimônio, e as usava como cobertura para suas operações. Então eu era apenas mais uma? A dor da revelação era intensa, mas de alguma forma também libertadora. Sim, tia, a senhora foi a quinta. Todas as outras perderam quase tudo que tinham. Bernardo segurou minha mão sobre a mesa. Se não fosse por Tiago... Bem, a senhora poderia estar na cadeia junto com Arthur, ou pior. Aquela revelação foi o fechamento de um ciclo para mim. O ato desesperado de Tiago, que na época vi como o auge de sua obsessão doentia, acabou sendo o que me salvou não apenas de um casamento infeliz, mas possivelmente da prisão ou da morte. Era uma ironia cruel que só agora eu conseguia compreender completamente. Obrigada por me contar, Bernardo. Acho que precisava ouvir isso para seguir em frente de vez. Depois que ele partiu, sentei-me no quintal, perto da pitangueira que já começava a dar os primeiros frutos. Peguei uma pitanga ainda verde, sentindo sua textura firme entre os dedos. Como aquela fruta, eu também estava em processo de amadurecimento, transformando-me lentamente. Na manhã seguinte, tomei uma decisão.
peguei ônibus para Caruaru, onde fui até a casa que ainda mantínhamos alugada. Conversei com o advogado que cuidava do contrato e iniciei o processo para transferir o imóvel oficialmente para o nome de Tiago. Era meu presente para ele e Eduarda, para começarem a vida juntos. Quando voltei à Venturosa, encontrei Marinês me esperando na porta de casa, com uma expressão preocupada. Idalina, procurei você o dia todo. Onde estava a mulher? Em Caruaru, resolvendo uns assuntos. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Lembra do grupo de mulheres da igreja? Estamos organizando um projeto novo, um centro de apoio para mulheres vítimas de violência aqui na cidade. A presidente do grupo indicou seu nome para coordenar. Fiquei sem palavras. Eu, que passei anos sendo vítima, agora era convidada a ajudar outras mulheres a escapar do mesmo destino. Mas, por que eu? Não tenho experiência nenhuma nisso. Tem sim, Idalina. Viveu a experiência na pele. E mais importante, sobreviveu para contar a história. Aceitei o convite mais por intuição do que por certeza de que daria conta do recado. O Centro de Apoio Feminino de Venturosa começou pequeno, funcionando numa sala anexa à igreja. Éramos apenas 5 voluntárias no início, oferecendo escuta, orientação jurídica básica e acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade. Foi nesse trabalho que encontrei uma nova razão para viver. Cada vez que uma mulher chegava com o olhar baixo, corpo encolhido, desculpando-se pela própria existência, exatamente como eu fui por tantos anos, sentia que estava fazendo algo verdadeiramente importante. 3 meses depois do início do projeto, uma jovem chamada Cleide nos procurou. Tinha 23 anos, 2 filhos pequenos e marcas de espancamento pelo corpo. Meu marido disse que se eu sair de casa, ele me mata, contou entre soluços. Mas não aguento mais. Tenho medo pelos meus filhos. Aquela situação me lembrou tanto da minha própria história com Nivaldo que senti como se estivesse olhando para meu passado. Segurando as mãos trêmulas de Cleide, contei minha história pela primeira vez publicamente. Os anos de abuso, o medo constante, a fuga para recomeçar, a relação complicada com meu filho. Se eu conseguir sair daquele inferno e reconstruir minha vida, você também consegue, disse a ela. E não vai estar sozinha. Nós vamos te ajudar. Conseguimos um abrigo temporário para Cleide e seus filhos em Caruaru, orientação jurídica para a denúncia contra o marido, e até uma vaga de emprego numa fábrica de confecções. Semanas depois, ela voltou ao centro, já com um brilho diferente no olhar. Dona Idalina, a senhora salvou minha vida. Naquele momento, entendi que minha história de dor tinha um propósito maior. Cada cicatriz que carreguei, cada noite em claro, cada lágrima derramada, tudo agora servia como farol para outras mulheres perdidas na tempestade da violência. O projeto cresceu rapidamente. Em 6 meses, conseguimos apoio da prefeitura para um espaço maior. Tiago, já morando em Caruaru com Eduarda, vinha aos finais de semana me ajudar com a papelada, a organização, os contatos com órgãos oficiais. Ver meu filho usando seu conhecimento bancário para ajudar mulheres vulneráveis era uma alegria que nunca imaginei vivenciar. Um domingo, enquanto organizávamos documentos para uma solicitação de verba estadual, Tiago fez uma confissão que me pegou de surpresa. Mãe, sabe por que me dedico tanto a esse projeto? Ele parou de digitar no computador, virando-se para mim. É minha forma de pedir perdão a todas as mulheres que sofrem o que a senhora sofreu. Filho, você já pediu perdão. Já foi perdoado. Não é só a senhora, mãe. É por todos os homens que, como eu quase fui, como meu pai foi, causam tanto sofrimento. Ele respirou fundo. Cada vez que ajudamos uma dessas mulheres, sinto que estou limpando um pouco do sangue das mãos do meu pai e das minhas. Naquela tarde choramos juntos, não lágrimas de dor ou arrependimento, mas de libertação. A barra de ferro que um dia esteve entre nós tinha se transformado em uma ferramenta de reconstrução, não apenas de nossas vidas, mas das vidas de tantas mulheres que cruzavam nosso caminho. Em 2014,
3 anos após o terrível episódio do quase casamento, recebi uma ligação de Tiago. Mãe, Eduarda e eu vamos nos casar e queremos que a senhora seja nossa madrinha. O casamento aconteceu em Caruaru, numa cerimônia simples, mas emocionante. Eu, que um dia pensei que jamais veria meu filho formar sua própria família, agora estava ali, ao lado dele no altar, abençoando sua união com uma mulher maravilhosa que o ajudou a encontrar equilíbrio. Durante a festa, enquanto observava Tiago dançando com sua noiva, Eduarda se aproximou de mim. Dona Idalina, queria agradecer à senhora. Agradecer pelo quê, minha filha? Eu que agradeço por fazer meu filho feliz, por não ter desistido dele. Muitas mães teriam cortado relações depois do que aconteceu. A senhora não só perdoou, como ajudou na recuperação. Ela sorriu, os olhos brilhando de emoção. Tiago me contou tudo, sobre a barra de ferro, sobre Arthur, sobre os anos de comportamento obsessivo, e sabe o que me fez amá-lo ainda mais? Ver como ele reconheceu seus erros e trabalhou duro para mudar. Naquele momento, entendi que a reviravolta em nossas vidas era completa. A tragédia que quase nos destruiu havia se transformado em uma jornada de crescimento e redenção. Meses depois do casamento, em uma das visitas de Tiago à Venturosa, fomos juntos até o quintal ver a pitangueira. Agora uma árvore forte e frondosa, carregada de frutos vermelhos e suculentos. Lembra quando plantamos essa muda, mãe? Era tão frágil, achei que não vingaria. Como nós, filho, frágeis, quase quebrados, mas olha só, deu frutos. Tiago colheu uma pitanga madura, provando-a com prazer. Doce, como a vida pode ser quando a gente deixa o passado para trás. E foi ali, sob a sombra daquela árvore que simbolizava nossa jornada, que Tiago me deu a notícia que completaria nossa reviravolta. Mãe, Eduarda está grávida. Em 7 meses, a senhora será avó. Meu coração explodiu de alegria. Eu, que quase perdi meu filho para a loucura do medo e do controle, agora ganhava uma família inteira. Era a vida se renovando, o ciclo se completando da forma mais bela. Naquela noite, deitada na minha cama, agradeci a Deus por ter me permitido viver o suficiente para testemunhar a transformação completa da minha história. A barra de ferro que quase tirou minha vida havia se tornado, metaforicamente, o cajado que agora me apoiava na velhice e me guiava para um futuro que nunca imaginei possível. E quando o pequeno Arthur nasceu, sim, Tiago e Eduarda escolheram esse nome como forma de ressignificar o passado. Senti que o círculo se fechava. Não como uma prisão, como foi por tantos anos, mas como um abraço acolhedor que me reconciliava com tudo que vivi e sobrevivi. E assim chego aos meus 72 anos, aqui em Venturosa, com uma vida que nunca imaginei que teria. O tempo passa rápido quando a gente encontra paz, não é mesmo? Já se foram quase 15 anos desde aquele dia terrível com a barra de ferro, e parece que foi em outra vida, com outras pessoas. Continuo na mesma casinha que aluguei quando voltei para cá, mas agora ela tem cara de lar de verdade. As paredes, que antes eram de um branco sem graça, pintei de azul claro, cor que me traz serenidade. Na sala tenho uma parede inteira só de retratos. Tiago e Eduarda no casamento deles, meu neto Arthur em várias fases, desde bebê até agora com seus 9 anos, e a caçulinha Severina, de 6 anos, que tem meu jeito observador e quieto. Minha rotina é simples e me traz muita alegria. Acordo cedinho, como sempre fiz, com o primeiro cantar do galo. Tomo meu café na varanda, observando o movimento da praça. Em seguida, cuido das minhas plantas. Tenho um jardim pequeno, mas colorido, com rosas, girassóis e ervas aromáticas que uso na cozinha. A pitangueira, aquela mesma que plantei quando voltei, já é uma árvore frondosa que dá frutos 2 vezes por ano. 3 vezes por semana vou até o Centro de Apoio às Mulheres, que agora funciona num prédio próprio cedido pela prefeitura. Já não coordeno mais o dia a dia. Deixei esse trabalho para Marinalva, uma jovem advogada cheia de energia.
mas continuo sendo o que elas chamam de conselheira sênior. É um nome bonito para dizer que sou a velha que conta histórias e dá conselhos baseados na experiência de vida. Nas terças e quintas, recebo em casa grupos de 4 ou 5 mulheres que estão passando por situações difíceis. Conversamos, tomamos café, às vezes choro junto com elas. Não tenho formação profissional para isso, é claro, mas tenho as cicatrizes da alma que me dão autoridade para falar. Eu sei o que você está sentindo, minha filha, e posso garantir que existe vida depois do sofrimento. Nos finais de semana, a casa fica mais alegre. Tiago e Eduarda vêm de Caruaru com as crianças. Arthur, meu netinho mais velho, é fascinado pelas histórias do agreste que eu conto. Severina, a caçulinha, prefere me ajudar na cozinha, aprendendo as receitas antigas que minha mãe me ensinou. Fazemos bolo de milho, mungunzá, pamonha, toda a comida que marca nossa cultura nordestina. Tiago está muito bem. Aos 50 anos, já é gerente da agência do Banco do Brasil em Caruaru, respeitado na comunidade. Ainda faz terapia uma vez por mês, mais como manutenção do que por necessidade. Como ele mesmo diz, é como uma revisão no carro, mãe, melhor prevenir do que remediar. Eduarda continua no CRAS, agora como coordenadora, ajudando famílias em situação de vulnerabilidade. Os dois formam uma parceria bonita de se ver, tanto no casamento quanto no trabalho social que fazem juntos. A relação de Tiago com as crianças é o que mais me emociona. Ele é um pai presente, amoroso, mas que respeita a individualidade dos filhos. Tão diferente do pai que ele teve, e tão diferente até do que ele mesmo poderia ter sido, se não tivesse enfrentado seus demônios. Quando vejo meu filho brincando com Arthur e Severina, sem aquela obsessão controladora que um dia ele teve comigo, sei que o ciclo de dor foi quebrado. Meu netinho Arthur, que leva o nome do homem que quase destruiu nossas vidas, não tem ideia da história por trás de seu nome. Para ele, é apenas um nome bonito, forte. Um dia, quando for mais velho, contaremos a ele como seu nome representa não a pessoa que o inspirou, mas a redenção que veio depois dela. Tenho minhas pequenas alegrias diárias. A primeira xícara de café da manhã. O telefonema de Tiago todas as noites para saber como estou. As cartas que recebo de mulheres que passaram pelo centro de apoio e agora estão reconstruindo suas vidas em outras cidades. As conversas com minhas amigas da igreja, mulheres da minha idade que também carregam suas histórias de dor e superação. Não tenho luxos, nem preciso. Minha aposentadoria, somada a uma pequena ajuda que Tiago faz questão de me dar todo mês, é suficiente para viver com dignidade. Consigo até guardar um pouquinho para emergências e para comprar presentes especiais para os netos nos aniversários e no Natal. Meu irmão Arlindo ainda mora em Garanhuns, já com a saúde mais frágil. Vou visitá-lo uma vez por mês, passando o fim de semana com ele e Zilda. São momentos preciosos, onde relembramos nossa infância, os pais, os irmãos que já partiram. A velhice tem dessas coisas. Nos reconcilia com o passado, mesmo com as partes dolorosas. Há 3 anos, recebi uma notícia inesperada. Arthur Mendonça, o homem que quase se tornou meu marido, havia morrido na prisão. A informação veio através de Bernardo, que continua na polícia e sempre mantém contato. Confesso que não senti nada, nem alegria, nem tristeza, nem alívio. Era como se aquela história pertencesse a outra pessoa, não a mim. Apenas agradeci a Bernardo pela informação e continuei meu dia normalmente. Aquele capítulo já estava fechado há muito tempo. Às vezes, sentada na minha varanda nas tardes de domingo, observo a vida passar e me pergunto como seria se tivesse tomado outros caminhos. Se tivesse permanecido em Caruaru em vez de seguir Tiago para Rio Verde. Se tivesse me casado com Arthur, ignorando os alertas de meu filho. Provavelmente não estaria aqui para contar essa história. Talvez estivesse na prisão, ou pior. É estranho pensar que o momento mais terrível da minha vida, ser ameaçada pelo próprio filho, acabou sendo o que me salvou. Recentemente, comecei um pequeno projeto pessoal. Estou escrevendo minhas memórias num caderno para deixar para meus netos.
Não é um trabalho organizado como um livro. São apenas histórias, reflexões, conselhos. Quero que eles saibam de onde vieram, as dificuldades que sua avó e seu pai enfrentaram para que eles pudessem ter a vida tranquila que têm hoje. Quero que entendam que a força que corre nas veias deles foi forjada no sofrimento, mas também no amor e na superação. No centro de apoio, criei um ritual com as mulheres que conseguem sair de situações de violência. Levamos uma muda de planta, geralmente uma flor resistente como dama da noite ou 11 horas, para que plantem em suas novas casas. Essa planta, digo a elas, vai crescer junto com sua nova vida. Cada flor que abrir será um lembrete de que você também pode florescer depois da tempestade. No mês passado, uma dessas mulheres, Josefa, voltou ao centro 5 anos depois de ter passado por lá. Trouxe nos braços uma dama da noite adulta, cheia de flores. Dona Idalina, minha planta ficou tão grande que precisei replantar. Trouxe um galho para a senhora, para que outras mulheres possam ter a mesma chance que eu tive. Naquele momento, chorei como há muito não chorava. Era a confirmação de que o trabalho que fazemos tem sentido, tem continuidade. Minha saúde, graças a Deus, ainda é boa para uma senhora de 72 anos. Tenho pressão alta controlada com remédios, uma artritezinha chata nos dias de chuva e a vista já não é mais a mesma. Uso óculos para ler e costurar. Mas ainda caminho todos os dias até a praça. Ainda cozinho meus próprios alimentos, ainda cuido da casa sem precisar de ajuda. Tiago sempre insiste que eu deveria ter alguém para me ajudar, mas gosto de fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo. As noites são o momento mais solitário, não vou negar. Quando todos os afazeres estão resolvidos, quando a casa está em silêncio, às vezes a memória traz de volta os momentos difíceis. Lembro de Nivaldo, de suas mãos violentas. Lembro de Tiago, encurralando-me com a barra de ferro. Lembro de Arthur, de seu sorriso falso que escondia tantas mentiras. Mas aprendi a não deixar essas lembranças me dominarem. São apenas fantasmas, não podem mais me machucar. Tenho um ritual para essas horas difíceis. Vou até a cozinha, faço um chá de erva cidreira colhida do meu próprio jardim, sento na cadeira de balanço e abro o álbum de fotografias. Vejo as fotos dos meus netos, do casamento de Tiago e Eduarda, das mulheres que ajudamos no centro. E lentamente, as sombras vão se dissipando, dando lugar à gratidão por estar viva, por ter sobrevivido, por ter transformado tanta dor em algo útil e bonito. Nunca mais me envolvi romanticamente com ninguém depois de Arthur. Não por trauma ou medo, mas porque descobri uma verdade simples. Estou bem comigo mesma. Meu coração está preenchido pelo amor dos meus filhos, dos meus netos, das amizades que cultivei, do trabalho que faço. Se um dia aparecer um companheiro, será bem-vindo. Mas não é mais uma necessidade, como já foi um dia. A vida me ensinou que somos mais fortes do que imaginamos, que podemos sobreviver a coisas que pareciam impossíveis de suportar, que às vezes nossa salvação vem das mãos mais improváveis, e que é possível transformar as piores experiências em sabedoria e compaixão. Quando olho para trás, para a menina que saiu de Venturosa, para a jovem que suportou um casamento abusivo, para a mãe que criou um filho sozinha, para a mulher madura que quase caiu na armadilha de outro homem perigoso, para a senhora que voltou às raízes para se curar, vejo uma linha contínua de aprendizado e crescimento, e tenho orgulho dessa jornada com todas as suas cicatrizes. Hoje, sentada na minha varanda em Venturosa, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa, posso finalmente dizer que encontrei a paz. Não é uma paz perfeita ou constante. A vida real não funciona assim. É uma paz que convive com a dor das lembranças, com as preocupações cotidianas, com a consciência da própria mortalidade. Mas é genuína, é minha e foi duramente conquistada. E quando meus netos perguntam como consegui chegar até aqui, respondo com uma frase simples que virou meu lema de vida. A gente não escolhe todas as tempestades que enfrenta, mas pode escolher como sairá delas, afogada ou nadando até a praia.
Eu escolhi nadar. E aqui estou, na praia da minha velhice, olhando para o horizonte com a certeza de que, apesar de tudo, valeu a pena. Meus queridos, cheguei até aqui depois de muita luta. A história que contei não é só minha. É de tantas mulheres que vivem presas em relacionamentos que machucam a alma. Aprendi que a idade não define nossa força. Aos 60 anos, quando muitos pensam que a vida está acabando, descobri que a minha apenas começava. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo nos meus dias mais escuros, quando Nivaldo me agredia, quando meu próprio filho me encurralou com aquela barra de ferro, havia uma centelha de esperança que se recusava a morrer. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. O ser humano é como a caatinga, parece morrer na seca, mas basta uma chuvinha para renascer. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Eu e Tiago poderíamos ter nos tornado pessoas amargas, perpetuando o ciclo de violência. Em vez disso, escolhemos a cura, o perdão, a transformação. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas podemos florescer mesmo depois da tempestade. Como minha pitangueira que plantei ao voltar para a Venturosa, que começou frágil e hoje dá sombra e frutos. Se você está passando por uma situação de abuso, busque ajuda. O primeiro passo é o mais difícil, mas é também o mais importante. Lembre-se, você não está sozinha. Sua história ainda tem muitos capítulos para serem escritos, e você é a autora principal dela. Peço de coração que se inscrevam no canal e ativem o sininho. Cada história compartilhada aqui pode ser a luz que alguém precisa para encontrar o caminho de saída. E se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários a palavra recomeço. É uma palavra poderosa que carrega tudo que aprendi nesses 72 anos, que sempre podemos começar de novo, não importa o que aconteceu antes. Faça isso agora. Sua mensagem pode ser o abraço que alguém precisa nesse exato momento. Daqui da minha varanda em Venturosa, contemplando minha pitangueira que cresceu junto com minha libertação, envio a cada um meu abraço de vovó. Que encontrem força nos dias difíceis e paz no coração, mesmo nas tempestades da vida.